Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Reto. O papo de hoje é com uma pessoa muito especial que é músico, escritor, professor, palestrante, youtuber, fotógrafo, meu ex-aluno e meu amigo Hélio Baragatti. Tudo bom, Hélio? Tudo bem, graças a Deus. Júnior, tudo bem? Eu agradeço a você, né, pela oportunidade. Comigo vai tudo bem. Eu agradeço também a todos os membros da equipe e agradeço a quem estiver assistindo, né? A quem vier assistir esse programa, essa transmissão. É uma honra estar aqui, é uma honra estar concedendo essa entrevista para você. Hélio, já falei das suas qualidades aqui, já falei das atividades que você exerce, mas se apresenta para o pessoal aí. Qual que é a sua formação? Como é que foi tudo isso na sua vida? Bem, eu sou o Hélio Baragatti Neto. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Duartina, uma cidade que tem cerca de 12 mil habitantes, eu penso que seja isso. E vivo em umas desde os 2 anos de idade, e aqui eu exerço essas atividades que você enumerou. Sou professor desde 2006, concursado do município. Sou professor de língua portuguesa, formado em letras pela UEG, com mestrado em letras e linguística pela UFG. Trabalhei também como instrutor de Braille, fui professor de Braille também, e atualmente, desde setembro de 2017, juntamente com o meu amigo Demur Moreira, professor, fotógrafo, músico, a gente tem desenvolvido no CAEE de Urza Leão um projeto de musicalização com os alunos. Então a gente trabalha com música, a gente usa a música como uma forma de atenuar, de reduzir as dificuldades que eles têm e também de promover uma forma de socialização, uma forma de interação com esses alunos. Você, mais do que ninguém, Júnior, como músico e também como professor de música, sabe da importância que a música tem na vida das pessoas, principalmente o quanto ela pode acalmar, o quanto ela pode ter um papel significativo na superação de traumas, na superação de uma série de questões. Então a gente desenvolve esse trabalho já há quase 3 anos, em setembro vai fazer 3 anos, nessa área, e eu sou escritor desde os 16 anos, comecei a escrever com 16 anos, tenho livros publicados, 3 de poemas e um resultante da minha dissertação de mestrado. Eu sou cego de nascença, eu tive um problema na retina, né, e esse problema me impossibilita de enxergar, ele é irreversível. Eu passei por uma cirurgia com 2 anos de idade, mas essa cirurgia não surtiu efeito, então sou youtuber também, tenho um canal chama Sala de Poesia, estou aprendendo a fotografar, né, sou fotógrafo, né, e também sou músico, não um grande músico como você, né, fui seu aluno, tenho a honra de ter sido seu aluno, mas eu não sou um grande músico, mas... Um ótimo músico. Agradeço. E é isso. Eu sou essa pessoa, esse que está aqui presente, pronto a responder as perguntas que vocês me fizerem. Então vamos começar aí. Você nasceu em São Paulo, né? Isso, nasci no interior de São Paulo. O que vocês vieram fazer aqui em Umas? Quando é que você veio? Minha primeira passagem antes de vir para Inhumas foi pela África, né, por Moçambique. Os meus pais moravam em Moçambique. Meu pai trabalhava em Moçambique, numa empresa chamada Cogropa. Era uma empresa do governo, uma empresa ligada ao Ministério do Comércio Interno de Moçambique. Moçambique se tornou independente, para quem não sabe, em 1975. E quando Moçambique se tornou independente, a mão de obra qualificada que tinha no país migrou para outros países. Ou para Portugal, ou para a África do Sul, ou para outros lugares. Então eles começaram a contratar estrangeiros. E o meu pai foi um desses estrangeiros, ele foi para lá em 82. E aí ele voltou para cá, casou-se, voltou para o Brasil, meu pai é do interior de São Paulo também, minha mãe.
Ele veio para o Brasil, casou-se com a minha mãe, foi com ela para a África. Uhum. Como Moçambique era um país que estava em guerra civil, era um país com uma situação bastante complicada, minha mãe quis que eu nascesse no Brasil. Então eu nasci no Brasil, em São Paulo, com 4 meses eu fui para a África, depois voltei, pouco antes dos 2 anos, para São Paulo e vim para Inhumas. Eu vim para Inhumas, que aí eu chego na sua pergunta, eu vim para Inhumas porque eu tinha um tio que já morava aqui desde o final dos anos 70, e também porque Goiânia era o grande centro de referência para tratar de questões da visão. Se eu não me engano, o Jorge Amado operou em Goiânia, inclusive. Eu, com 2 anos, passei por uma cirurgia em Goiânia, com o Dr. Marcos Ávila. Então minha mãe e meu pai quiseram vir para Goiás e, por conseguinte, para Inhumas, por conta disso, por conta da presença do meu tio, que já morava em Inhumas, mora em Inhumas até hoje, e também por conta dessa referência que era, não sei se ainda é, Goiânia, no tratamento dessas questões oftalmológicas, dessas questões de visão. Entendi. E me fala uma coisa, cara, quando é que surgiu o seu interesse por leitura, pelos livros, pelas obras? Como é que foi essa escolha do curso de letras? Como é que surgiu? Respondendo a primeira parte da sua pergunta, é o seguinte, eu sempre me intrigou, me causou fascínio, sempre me causou muito fascínio ver pessoas lendo. A minha mãe sempre leu bastante, meu pai também sempre leu bastante. Então eu via os dois lendo, me aproximava deles, via eles naquele silêncio, perguntava, o que você está fazendo? Lendo. Mas esse negócio de ler, como é que é esse negócio de ler? Aí quando eu entrei na escola, na escolinha da Mônica, onde eu estudei, quando eu completei 6, 7 anos, lá havia uma atividade que era a de toda terça-feira nós irmos à biblioteca e pegarmos um livro. E aí minha mãe lia esse livro para mim. E aí os livros eram interessantes e tal, até o dia em que ela leu, quando eu tinha 9 anos, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu li o livro e achei a minha mãe leu para mim, na verdade, e eu achei interessantíssimo. Falei, cara, esse negócio de ler é muito legal mesmo. E aí, com isso, eu também a minha mãe tinha um disco de vinil, com um disco do Vinícius, que tinha o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, o Toquinho e a Miúcha num show no Canecão. Era um long play, né, um LP. E aí tinha um momento em que o Vinícius de Moraes declamava um poema, né, que é o poema do Dia da Criação. Aquele poema que toda estrofe termina com o verso porque hoje é sábado. Então eu me apaixonei pela literatura e pela poesia nessa época de criança. Entendi. Mas a escolha do curso de letras, ela veio uma história um pouquinho mais longa. Minhas histórias são muito longas. Depois eu não sei como é que vocês vão fazer com o lance da edição. Pode ficar tranquilo. Então, eu quando era criança, eu pensava, porque eu tomei consciência da minha deficiência muito cedo. Quando eu tinha 4 anos, que eu percebi que eu era diferente das outras pessoas em alguma coisa. E eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, por que eu sou diferente? No que eu sou diferente das pessoas? Ela me disse, você não enxerga. Aí me explicou, e me explicou também que isso não me faria uma pessoa incapaz, o fato de eu não enxergar. Então, aí eu comecei a pensar, o que uma pessoa cega pode fazer? Que tipo de profissão ela pode exercer quando crescer? Aí eu vi um advogado dando entrevista no programa do Jô no SBT ainda, quando era Jô Soares 11h30. E aí esse advogado deu a entrevista, apareceu ele mexendo no computador, falei, pronto, é isso que eu quero ser, advogado. Isso foi até os 15 anos. Os 15 anos chega aquela fase que a gente fica um pouco mais rebelde, digamos assim. Aí eu queria ser vocalista de uma banda de rock, em princípio, e também queria ser jornalista, porque eu tinha esse interesse pelas letras, ainda não escrevia, mas tinha um interesse pelas letras, e também tinha um sonho de ser locutor de rádio. Era uma coisa que eu achava fascinante, sempre achei. Nas brincadeiras eu sempre era locutor de rádio, eu tinha um Autorama, aí enquanto os meus primos corriam com os carros, eu narrava a corrida. Olha só. Então eu gostava disso, então eu queria ser jornalista. Aí depois uma pessoa me disse que eu não poderia ser jornalista por ser cego,
porque eu teria que acreditar no que os outros me diziam, eu não poderia ver as coisas com os meus próprios olhos. Eu acreditei, voltei a querer ser advogado, mas aí ocorreu que eu fui fazer o Enem. Eu fui fazer o Enem, quem me levou foi a professora Marise do Carmo Nascimento Lino, que foi diretora do Zenit, foi diretora da UEG. Eu fui colega de escola do filho dela, o Claudio Honor, a gente é amigo há muitos anos, e ela me levou para fazer o Enem, e ela me perguntou no caminho, assim, Hélio, por que você vai prestar vestibular na UEG? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque não tem direito, eu quero fazer direito. Ela falou, não, faz letras, porque aí de repente você presta para direito, e enquanto você não recebe o resultado, você vai fazendo letras, e de repente você pode eliminar alguma matéria. Eu falei, tá bom. Aí eu prestei vestibular para letras e para direito. Passei para letras e não passei para direito. E comecei a fazer o curso. E me apaixonei. A literatura me prendeu. E depois, no segundo ano, eu tive a oportunidade de prestar o concurso, passar, me tornar professor. Eu tenho vários professores na minha família. E aí a profissão acabou me seduzindo. A literatura acabou me seduzindo. E aí eu acabei concluindo a graduação, emendando no mestrado. E eu sou apaixonado por letras hoje, apaixonado por literatura. E foi por isso que você começou a escrever? Por causa dessa paixão? Foi o seguinte, lá eu estudei, depois que eu estudei na escolinha da Mônica, aqui em Umas, que foi a única escola que me aceitou, né? Eu fui recusado em todas as escolas públicas, elas diziam que não tinham vaga para aluno com a minha deficiência aqui na cidade. Então eu fui estudar na Mônica, foi a escola que me quis. Eu estudei lá 7 anos, depois fui para o Maranhão, minha família se mudou para o Maranhão, nós ficamos lá 2 anos e 4 meses, e voltamos, eu fui estudar no Manuel Vila Verde, Colégio Estadual Manuel Vila Verde, antes ainda de ser a escola militar que é hoje. Né? E lá havia a Semana de Arte, a SACEM, a Semana de Arte do Colégio Estadual Manuel Vila Verde. E os professores pediam que a gente escrevesse textos nas modalidades poesia, conto e crônica. A minha professora na época que eu comecei a escrever era a professora Tânia. A professora Tânia me pediu para escrever um poema. Eu falei, Tânia, não sei escrever poema. Não sei. Ela falou assim, não, mas tenta. Eu sei que ela me pediu na quinta, não saiu nada. Aí de noite me vieram vários versos e na sexta eu fui e escrevi um poema. E aí dali em diante começaram a me surgir ideias sob a forma de poemas. E aí eu comecei a escrever. E foi por essa paixão, por esse incentivo, que eu tive incentivo. Primeiro o incentivo dos meus professores, eu tive o incentivo dos meus professores, e mais ainda o incentivo dos meus pais. Meus pais nunca se opuseram ao fato de eu ser escritor. Eles sempre me deram força. O meu pai me deu muita força, a minha mãe me dá muita força até hoje. Então eu comecei por essa paixão e porque eu tive incentivo, tanto dentro da escola quanto na minha família. Muito bom. E você já tem quantos livros publicados? Eu tenho 4 livros, sendo 3 de poemas e um que é a minha dissertação de mestrado. Eu publiquei o primeiro livro meu se chama Afrofilia, é um livro de poemas, todo sobre a África ou sobre afro-brasilidade. Eu publiquei por uma editora do Rio de Janeiro, editora Multifoco. Depois, o segundo livro de poemas que eu publiquei se chama Gineceu, foi publicado por uma editora do Pará, né, a editora Literacidade. É um livro que tem 25 poemas, todos escritos no feminino, ele chama Gineceu, né, justamente por isso, não é? Porque Gineceu é o nome do aparelho reprodutor feminino da flor, né? Então por isso que ficou como Gineceu. E o terceiro livro de poemas é esse atual, Passo das Almas, que eu lancei ano passado, em outubro. Inclusive eu acabei de adquirir a minha. Exatamente. Com dedicatória. O Passo das Almas é uma honra. O Passo das Almas é um livro que saiu pela coleção Goiânia em Prosa e Verso, que é uma parceria da editora Kelps, com a Prefeitura de Goiânia e a PUC. Então eu entrei no concurso, né, escrevi o meu livro, né? Passou lá pela avaliação da comissão e acabou entrando na coleção, felizmente, e aí eu publiquei esse livro. E o outro que eu publiquei é a minha dissertação de mestrado, Identidade de Moçambique e Poesia de José Craveirinha,
que é um livro que foi publicado por uma editora, é uma editora que publica trabalhos acadêmicos, só trabalhos acadêmicos. A sede da editora é na Alemanha, mas o livro foi publicado em português, eu recebi o convite pela internet, inclusive. Era uma brasileira, não sei como é que ela me descobriu, chama Renata. Ela me mandou um convite, o livro foi publicado, só que eu não consegui ter acesso ao livro por conta do preço, porque o preço do livro ficou em 49 euros. Nossa. Cada exemplar. Então, 49 euros é um negócio que dá quase 200 e poucos reais para um exemplar. É, muito Não teria caro, como né? fazer um lançamento, nada disso. Eu tenho a versão digital do livro que eles me mandaram, a editora me mandou, mas a versão física eu não tenho dele. Mas foram esses os 4 livros que eu publiquei. 3 de poemas e esse que é a minha dissertação de mestrado. Hélio, e vamos falar da fotografia, cara. Como é que surgiu esse interesse pela fotografia? O interesse pela fotografia surgiu da seguinte forma. Eu sempre achei... É outra coisa que sempre me fascinou, porque os meus pais tiravam bastante fotografias da gente, quando reunia a família lá em São Paulo no fim do ano. Eles fizeram fotos quando a gente estava na África. Então eu achava interessante o modo como eles descreviam as fotos e também aquela sensação tátil de tocar o papel da foto, né? Porque hoje em dia a foto é mais um arquivo, né? Ela está digitalizada e tal. Mas naquele tempo era foto analógica ainda, impressa, né? Aquelas câmeras grandes. Tinha que levar o filme para revelar. Levava-se o filme para revelar, exatamente. Né? E a gente torcia para ter saído todas as fotos, né? Para não ter queimado nenhuma. Exatamente. Para não ter dado problema, porque não tinha como refazer, não tinha como editar, não tinha nada como disso. nem ver, né, direito. Não que tinha tinha como saído. ver, exatamente. Algumas câmeras tinha que eram instantâneas, as Polaroids, essas coisas, mas as que a gente tinha não eram instantâneas, não. Então, era uma que meu pai tinha, grande, pesada, e uma câmera japonesa, e a minha mãe, uma pequenininha, uma Kodakzinha, pequenininha, que cabia no bolso, portátil. E aí eles faziam muitas fotos e tal, e aí eu achei fascinante aquilo, mas eu nunca achei possível que cego tirasse foto. Mas aí eu me encontrei com o Demur, eu conheço o Demur há muitos anos, quando eu conheci o Demur ele ainda não era fotógrafo, eu conheci o Demur, ele era adolescente ainda, nós éramos adolescentes, tanto ele quanto eu. Eu conheço o Demur, vai fazer 16 anos em fevereiro. Então, eu tenho 33, então eu tinha 17. Então, nós éramos adolescentes ainda. Então, depois, a gente ficou um tempo sem se ver, depois eu descobri que ele era fotógrafo, e ele me falou do João Maia, que é um fotógrafo do Piauí, que é cego. E ele fotografa esporte paralímpico. E aí, pesquisando sobre ele, eu achei outras referências de outros fotógrafos cegos. O Balchar, que é um fotógrafo esloveno, tem fotógrafo, tem o Nihenda, que é um fotógrafo mexicano, tem fotógrafo inglês, cego também, tem a Sônia Soberates, que é venezuelana. Só que a maioria desses fotógrafos perdeu a visão. O Balchar, por exemplo, perdeu brincando com o estilhaço de uma... Não lembro se foi de uma granada, de uma mina, o que foi. Meu Deus. É porque ele é coisa de brincar, não, gente. Ele era esloveno, e a Eslovênia passou por muita guerra. Ele não sabia nem, difícil, né? Ele não sabia nem o que era aquilo. Ele era criança, brincou com aquilo estourou próximo dos olhos dele e ele ficou cego, né? Ele tinha 12 anos, o Balchar. Então... Aí eu descobri, e todos eles não nasceram cegos, eles se tornaram cegos. Mas eu descobri o Butler, Henry Butler, que é músico, inclusive, músico de jazz, foi músico de jazz, e também era fotógrafo, que ele nasceu cego. Mas aí a gente começou a conversar, o Demur e eu começamos a conversar sobre isso. E aí um dia ele chegou pra mim e falou, Hélio, eu acho que você pode fotografar. Eu falei, eu, Demur? Ele falou, você pode fotografar. Você quer fotografar? Aí eu, sem imaginar o que dizer, falei, quero. Aí ele chegou pra mim com na outra semana com uma câmera, uma Lomo, que é uma câmerazinha analógica, pequena. Ela é câmerazinha porque ela é pequena, ela é simples de operar. Ele comprou essa câmera pra mim, uma câmera muito legal. Inclusive, eu tenho mania de dar nome para as minhas coisas, né? A câmera chama Celina. Eu dei o nome de Celina na câmera. É uma câmera vermelha, ela é de plástico, ela é pequena, até a lente dela é de plástico.
E ela é analógica, ela é de pôr filme ainda. Uhum. Ela é fabricada na China, mas é de uma empresa russa. E o Demur comprou essa câmera para mim, eu fiquei fascinado, me deu filme, e a pilha para pôr na câmera para ativar o flash, ele comprou umas pilhas lá diferentes, não sei o que tinha na pilha, não era pilha comum, era uma pilha diferente. Então eu achei aquilo fascinante. Eu fotografei tudo que eu via, fotografei as meninas, minhas sobrinhas, fotografei o desfile cívico, inclusive você eu fotografei. Ah, Eu tenho uma foto sua, uma lombo que eu fiz sua, inclusive, tá lá em casa. Eu quero ver depois. Pois é, tem lá essa foto. Você tocando, inclusive, lá no desfile cívico, de 19 de março, aqui da cidade. Então eu fui fotografando e foi ficando... Aí o Demur começou a me chamar para participar de workshops, né, fotográficos que ele promovia. E aí nós ministramos uma oficina de fotografia para cegos no Sebrave, em Goiânia. Foi um marco, foi interessantíssimo, né? Que a gente poder ensinar a experiência que eu tinha, que é, mesmo sendo pouca, eu poder dividir com o pessoal, foi muito bom. E foi inclusive nessa oficina que eu conheci minha namorada, então... Então a fotografia me deu até mesmo a minha namorada. E aí eu estou estudando, estou aprendendo ainda, mas segundo o Demur e segundo uma fotógrafa de Brasília, porque eu tenho um respeito muito grande, que é minha amiga Lili Santos, ela me disse que eu já posso dizer que sou fotógrafo. Então eu comecei a me apresentar como fotógrafo. Dizer, eu sou fotógrafo também. Olha só, que legal. Muito bom, Hélio. Muito bacana. E, inclusive, por falar no Demur, vocês juntos têm o projeto lá no de Urza Leão de musicalização infantil, né? Temos. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês desenvolvem ela hoje? A ideia surgiu porque o Demur foi desenvolver um trabalho lá, foi fazer uma apresentação nas salas, né? Porque às vezes vão pessoas se apresentar, né? Ministrar oficinas e tudo mais. Vai pessoal da igreja, de uma igreja evangélica, eu não lembro, eu não vou dizer aqui porque eu não sei o nome da igreja, mas vai o pessoal de uma igreja evangélica lá, faz um trabalho muito legal com os meninos. Tem o Leonardo Daniel, o escritor, que ele faz um trabalho contando histórias, né? Fazia um trabalho contando histórias pro pessoal. E aí a diretora na época, que era a professora Divina Luciane Fedrigo, ela chamou o Demur para fazer umas apresentações nas salas. Ele fez essas apresentações, nessa época eu trabalhava lá no de Urza mesmo, mas como instrutor de braille. Ficava na sala da equipe multiprofissional. E aí ele passava lá para me cumprimentar, porque nós somos amigos. E aí a Divina viu a apresentação do Demur, as apresentações do Demur, e teve a ideia de desenvolver um projeto de musicalização. E felizmente a escola estava em reforma, então se construiu uma sala de musicalização. E aí eles tiveram condição de comprar alguns instrumentos. Nós já tínhamos um teclado, né? Nós tínhamos alguns instrumentos, assim, uns pandeiros, uns triângulos, uns agogôs, e aí uns pratos. Isso já tinha na escola. Aí nós ganhamos um carrom, nós ganhamos um bongô, nós ganhamos um violão, que foi comprado, né, pela escola, e depois nós recebemos uma doação de mais 9 violões. Nossa, que legal. Nós ganhamos flautas, recebemos uma doação de, se não me engano, 30 flautas. Nós recebemos foi comprada uma gaita e nós recebemos mais 4 gaitas. Olha que legal. Então a gente pôde desenvolver, a gente pôde ter essa possibilidade. Aí a professora Divina criou essa sala, a princípio para o Demur trabalhar. E, de repente, como ela sabia que eu gostava de música, que eu já tinha tocado teclado, já tinha tocado teclado na escola, inclusive, eu tinha tocado uma vez Let It Be, outra vez eu tinha tocado Another Day in Paradise, em umas apresentações que a gente fez lá na escola. Aí, como ela sabia que eu gostava de música e que eu tinha algum conhecimento, pequeno, mas tinha algum conhecimento, ela me chamou para trabalhar junto com o Demur. E aí a gente se deslocou, eu saí da minha sala, onde eu ficava, da equipe multiprofissional, e fui lá para a sala de música desenvolver esse trabalho com o Demur. Aí a gente trabalha várias atividades envolvendo a música, envolvendo o ritmo, envolvendo a melodia, envolvendo o tempo, envolvendo a harmonia, mas para trabalhar também a interação entre os alunos, alguns têm dificuldade na interação, para trabalhar a socialização entre eles, que alguns têm dificuldade, para trabalhar a psicomotricidade, botar os alunos para se moverem, para eles saberem o que é direita, esquerda,
muitos não sabem o que é direita, o que é esquerda, o que é para cima, o que é para baixo, o que é para frente, para trás, essas questões, trabalhar isso com eles, ordenar ideias. Tem alunos que, por conta da deficiência, eles não sabem organizar ideias, então a gente usa a música para isso. Né? A nossa intenção não é formar músicos, nossa intenção é usar a música para que os alunos minimizem o quanto for possível as suas dificuldades. Né? E a música serve para isso. A gente usa a música para isso. Coloca os alunos em contato com o instrumento que eles gostam. Tem aluno que gosta, às vezes não consegue tirar um acorde, mas aquele contato com o violão dá prazer pro aluno. Então, tem aluno que já reduziu, que era muito agressivo, reduziu a agressividade por causa da música. Teve aluno que ficou mais tranquilo e, ficando mais tranquilo, pôde aprender a ler. Essas coisas, tudo isso graças à música. A gente usa até os nomes das notas musicais, a gente escreve no quadro, porque são sílabas para ensinar os meninos a lerem. Então a música ajuda em tudo isso. Hélio, dá para perceber que o fato de você ser cego nunca atrapalhou você a fazer nada, né? E eu queria que você me falasse como é que foi, por você ser cego, fazer todas essas coisas, se teve algum empecilho, se você acha que as políticas de inclusão deveriam ser melhores. O que você tem a falar em relação a isso pra gente? Olha, Júnior, eu felizmente tive o apoio incondicional da minha família, que procurou maneiras de eu aprender as coisas, né? Procurou... a minha mãe, por exemplo, aprendeu braille para poder me ensinar. A minha tia aprendeu soroban e também braille para poder me ensinar. A minha mãe passava os livros didáticos todos em braille para mim. Livro de 200 páginas ela passava à mão para mim. Então, a minha família me forneceu uma base tão sólida que me possibilitou driblar os empecilhos. Por exemplo, na escola, quase nenhum professor sabia braille. Não, quase nenhum sabia. O que a minha mãe fazia? Eu fazia os trabalhos em braille, a minha mãe ia lá, transcrevia os trabalhos à tinta para os professores poderem ler. Então, graças a esse apoio, as dificuldades foram bastante minimizadas, os empecilhos foram bastante minimizados. Então, muitas crianças, muitas pessoas nas mesmas condições minhas de deficiência, elas têm mais dificuldades porque às vezes a família não se integra tanto. Eu, quando comecei a estudar, como eu disse para você, eu tive dificuldades para ser aceito numa escola. Então, eu comecei a procurar escola com a minha mãe me levava junto, eu tinha 4 anos, foi em 90. E aí, para eu ser aceito numa escola, demorou 1 ano e meio. Eu só fui aceito em agosto de 91. Então eu ouvi todos os nãos, eu testemunhei, tudo mais. Então aí eu fui aceito na escola, né? Os professores tiveram que se adaptar à nova realidade. Eu precisava me adaptar à nova realidade, eu estava numa escola. E naquela época nós ainda não tínhamos o período da inclusão. Porque quando você vai estudar sobre a educação de pessoas com deficiência, sobre a inserção das pessoas com deficiência, seja na educação, seja em qualquer outra... A inserção social da pessoa com deficiência, você estuda que existiram 4 fases. A fase da exclusão, eles eram completamente excluídos. A fase da segregação, onde eles ficavam em ambientes separados. A fase da integração, onde eles, nós deficientes, éramos aceitos nos ambientes, desde que pudéssemos nos adaptar a eles, e a inclusão. A inclusão exige a adaptação do ambiente para a gente. Eu, quando comecei a estudar, ainda vivia-se a época da integração, e não da inclusão. A inclusão chegou depois. A inclusão chega no Brasil quando o Paulo Renato Souza assume o Ministério da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso. Eles começam a desenvolver políticas de inclusão. As políticas de inclusão que nós temos hoje não são as melhores do mundo. Tem dificuldades ainda, tem problemas ainda, mas já são muito boas.
A maior dificuldade que a gente tem, por incrível que pareça, tanto nas escolas quanto na vida cotidiana, é com acessibilidade. Por exemplo, a gente não tem acesso a muitas coisas escritas em braille. Você vai a um restaurante, não é todo restaurante que tem um cardápio em braille. Você vai a qualquer ambiente, você não tem o braille ali. No supermercado, por exemplo, seria interessante que a gente visse os preços em braille, as coisas em braille, a gente não vê. Sem contar as calçadas, né? Em algumas cidades, em umas, por exemplo, tem isso. Você não consegue andar direito na calçada, porque quando não tem a mesinha na calçada, a cadeira na calçada, a calçada não está em boas condições, ou tem material de construção, ou tem veículo estacionado. Então, o problema maior, eu acho que não só para os cegos, mas para todos os deficientes, todas as pessoas com deficiência, seja no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico, seja em qualquer ambiente, na sociedade em si, é a questão da acessibilidade. É nisso que a política de inclusão precisa, pelo menos por algum tempo, focar para que nós possamos dar passos maiores. Não adianta nada a gente ter uma teoria brilhante sobre inclusão. Nós temos um estatuto hoje da pessoa com deficiência, né? Temos uma lei hoje. Mas, se não houver a acessibilidade, fica difícil o cumprimento da lei e fica difícil nós, pessoas com deficiência, gozarmos os benefícios dessa lei. Então, Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Gostei muito de entrevistar você, viu? Valeu mesmo. Agradeço a vocês mais uma vez pela entrevista, pelo convite, né? E agradeço desde já aos espectadores, né, que virão assistir esse programa, que virão assistir essa transmissão. Para mim é uma honra partilhar um pouco da minha vida com vocês. É um privilégio. E eu sou muito grato a vocês por isso. Eu que agradeço. E galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vídeo novo toda terça-feira às 7 horas da noite na nossa página aqui do TV em Umas. Curte aí, compartilha, dá uma força pra gente. Deixa aí nos comentários quem que você quer ver aqui. E é isso aí. É nóis. Valeu.